Você sabia que uma boa parte da igreja, eu estou falando a partir da nossa igreja, não sobra uma na face da terra. O número de cristãos que está afetado por essa semente, chamada semente da prostituição. E primeiro falar para vocês que muitas pessoas que foram ao inferno, ou que irão ao inferno, não vão ao inferno por causa do diabo, nem por causa de Satanás. As pessoas vão para o inferno por causa do pecado, sabia disso? Está alastrando a igreja. Eu quero dizer que a prostituição é para quem é solteiro. Adultério é para quem é casado. Eu quero dizer também que a prostituição e o adultério não acontece no ato. Não acontece no contato. Já aconteceu há muito tempo. E eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus que uma boa parte dos crentes dentro da igreja são adúlteros, prostitutos e prostitutas. Que palavra é essa, pastor? Eu vou mostrar dentro da palavra e vocês vão entender à luz da Bíblia. No livro de Mateus capítulo 5, 28. No livro de Mateus, é bom até você anotar. Você que está nos ouvindo, anote aí. Eu quero agradar o meu Cristo Jesus e ver vocês salvos. Ver você liberto totalmente. O livro de Mateus capítulo 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com quem? Isso quer dizer, homens de Deus, homens que nos assistem, olha o que a Bíblia está falando. Só em olhar, cobiçar no seu coração, já cometeu o tal ato. Vai Provérbios 6, 25. Depois voltamos para aí. Olha como esses dois versículos, eles entrelaçam. Eles se falam por si próprios. A Bíblia se explica por si própria. O que o Senhor nesta noite está falando, igreja, é para alertar eu e você. Esta palavra começa primeiro para mim, para depois chegar em você. Não cobices no teu coração, não cobices no teu coração a sua o quê? Formosura. E nem te prendas com seus. Quando o homem que tem essa semente é espiritual. Essa semente é espiritual. Essa semente, quando está no coração, quando eu falo homem, homem e mulher. Quando essa semente está no coração, ela provoca desejos. Desejos terríveis. E você, homem, e você, mulher, que tem essa semente, você sabe muito bem o que o Senhor está falando hoje. Talvez, homem, você está com sua esposa de mão dadas, e de repente, quando passa uma mulher, você cai lá em Provérbios 6, 25. Quando olhar, não deseje a sua
formosura. Porque essa semente te leva a você a processar a sua mente em uma velocidade. É como se você já está assistindo o filme. É como se você já está. E é isso, igreja. E daqui a pouco você percebe por que não prosperam espiritualmente, por que não é homem de Deus, mulher de Deus, por que a manifestação do poder de Deus não desce sobre a tua vida, por que não tem força para orar, não tem alegria para ler a Bíblia, porque para vir à casa do Senhor é uma... Quando você vê lá, igreja, é um pecado oculto. Pecado oculto. Existem demônios que recebem trabalhos através dos olhos. Você sabe muito bem e já viu em determinadas encruzilhadas trabalhos de feitiçaria. Já ou não já? Ou quem nunca viu? Uma champanhe, uma garrafa de cachaça, uma galinha, um animal, né, ou alguma coisa. Você acha que quando as pessoas colocam em uma encruzilhada, na porta de um cemitério, ou dentro de um cemitério, um trabalho desse, você acha que aquilo ali é para enfeitar as encruzilhadas? Aquilo tem um objetivo. Aquilo ali é um pacto. Aquilo ali é um trabalho para dar legalidade àquela entidade a cumprir uma missão. Não é que espírito maligno vai tomar cachaça, vai comer galinha, vai pegar rosa. Não tem nada a ver, igreja. Aquilo ali é físico. Demônios são seres espirituais. Demônio não vai lá pegar cachaça e tomar, de maneira e hipótese alguma. Mas aquilo no mundo espiritual, há pactos formados. Há alianças no mundo espiritual, dando legalidade para que aquela entidade vai cumprir uma missão. Mas só que tem trabalhos que demônios recebem através dos olhos. Você, homens, quando uma mulher, ela carrega no seu corpo uma entidade da prostituição, eu não vou falar o nome porque ainda está sendo gravado, porque eu não quero dar ibope, porque você sabe que até para falar os nomes das entidades, você pode ser processado. Mas uma mulher que está possessa com esse espírito de prostituição, se vocês mulheres, já por si próprias, já são lindas, imagina uma mulher possessa por um espírito de prostituição. É aquela mulher que quando o homem olha, ela não tem uma boa estética, a aparência dela, mas Satanás deixa parecendo uma princesa. Há muitos casos de homens que largam sua esposa, troca por uma amante, e quando acordam lá na frente, diz: que desgraças que eu fiz, como que eu troquei a minha linda esposa por um bagaço desse aqui? Porque na hora que ele bateu os olhos e conheceu, a entidade maligna se conectou com a semente que estava no coração dele. É essa semente que produz isso. Como essa semente é uma semente espiritual, e nós somos um ser espiritual, e demônio também são um ser espiritual, a olhar para o nosso espírito, ele vê essa semente. E aquela semente habilita, conecta-se no mundo espiritual. É por isso que quando o homem olha que tem essa semente, que olha uma mulher que tem um espírito de prostituição, no mundo espiritual, se conecta.
se apaixona com a mesma velocidade que se apaixonam, é a mesma velocidade que cismam. E há espírito maligno que eles são responsáveis em destruir casamentos. E essas mulheres, geralmente às vezes mulheres solteiras, que carregam esse espírito maligno, não adianta homem solteiro. Você pode ser bonito, cheio da grana, mas a entidade que está naquela mulher vai cismar. Esse não faz o meu gosto. Mas quando olha um homem casado, arreia os 40 pneus. É uma paixão desgraçada. Aquele homem casado, mas tem a semente, é adúltero, de carteirinha, porque nós estamos trabalhando sobre uma semente espiritual. E essa semente, ela só quer a terra fértil para germinar. Só quer o contato para consumar. Mas espiritualmente, a pessoa é um adúltero ou um prostituto. Porque a Bíblia diz: a olhar não cobice no teu coração, porque senão já cometeu o tal ato. Não deseje. Mas a semente, ela está causando desejo. Até dentro da igreja. A semente começa a olhar e começa a desejar. O que eu estou falando é coisa muito séria. E esta semente tem levado muitas pessoas para o inferno. Essa semente tem quebrado a aliança com Deus, o contato com o Senhor, porque Deus vê o que está aqui dentro. Aí, homem, você que tem essa semente, que é crente, ou que é pastor, ou está acima de um altar, está pregando, cuidado. Independentemente de cargo ou função. Essa semente é terrível. A Bíblia diz que o adultério e a prostituição não é o contato. O contato você consuma. A pessoa já é há muito tempo adúltero e prostituto, ou adúltera ou prostituta. É por isso, igreja, que há muitos escândalos dentro das igrejas. Ah, o pastor caiu no adultério, o irmão caiu. Ei, ele não caiu no momento que teve o contato, ele já está caído há muito tempo. Há muito tempo. A Bíblia diz: quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não vos endureçais o vosso coração. Quem tem essa semente, sabe que tem. Pelo amor de Deus, não levante sua mão no dia que você tem. É você e Deus. Você sabe muito bem o que o Espírito Santo está falando nesta noite. Avião. Você não diz, mas na mente já está processando. Toda mulher, ela sabe quando o homem olha com segundas intenções ou não. Vocês mulheres, vocês não percebem quando o homem olha para vocês com segunda intenção? Ou não? Sabe?
Mas vocês, mulheres, vocês também sabem quando colocam uma roupa para seduzir o homem. Ou não sabe? Cuidado. A Bíblia diz que quando João foi aos céus, está ali em Apocalipse capítulo 20, que ele chega nos céus, ele vê o trono branco, e sobre o trono branco, o justo juiz. Hoje, Jesus não está como juiz, ele está como nosso advogado. Mas haverá um dia que ele estará numa função de um juiz para julgar todos os atos. E a Bíblia diz que João vê em cima do trono branco, ele vê o livro, que é o livro da vida. Quando a pessoa aceita Jesus, quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Mas a Bíblia diz que João vê outros livros. E aquele que não foi achado, escrito, o seu nome no livro da vida, vai estar escrito nesses livros. Esses livros são anotações. Ei, a Bíblia diz que não tem nada oculto, que um dia não venha o que ser revelado. Confesse ao Senhor os teus pecados. Confesse ao Senhor os pecados. Porque depois que parte deste mundo, não tem mais como confessar pecado. Não tem mais. O dia que o Senhor, está aqui, igreja, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Pastor, eu tenho essa semente, pastor. O que eu tenho que fazer, pastor? Joelho no chão. Oração, jejuns, pedir socorro ao Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor. Tira da minha mente isso. Tira da minha mente essa sujeira. Tira. Senhor, me ajude. Todo homem que tem essa semente sabe. O livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo, me parece que 25 em diante, 26. O salmista é o Salomão. Se tem um homem que conheceu mulher, foi Salomão. Sabe quantas mulheres Salomão tinha? 700 concubinas, não, 700 mulheres e 300 concubinas. O homem tinha 1000 mulheres à sua disposição. Então o homem sabia muito bem o que era mulher. Agora, olha o que ele escreve. Um dos maiores especialistas de mulher foi aqui Salomão. 1000 mulheres. Agora, olhe o que ele escreve. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Eu quero dizer que mulher não é morte, mulher é bênção de Deus. A Bíblia tem relatos e passagens de grandes mulheres virtuosas da Bíblia. O que Salomão está se referindo aqui, que eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará delas, mas o pecador virá a ser preso por ela. Homens de Deus, quando você olha numa mulher, se você tem as sementes, tem partes que lhe chamam a atenção.
Você, homem, sabe o que eu estou falando. E aquele que se prende a ela é escravo. Fica nessa aí. Bonita. Bateu os olhos, a semente já está logo produzindo na sua mente um filme. Olha o que nós lemos em Romanos 2,16, que um dia o segredo dos homens serão julgados pelo Senhor Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. A coisa é mais séria do que nós podemos imaginar. Aqueles que vivem na carne, como nós lemos em Gálatas capítulo 5, 19, a obra da carne, lascívia, prostituição, impureza. Hoje, mulheres de Deus, até para você comprar uma roupa, já está difícil. É ou não é? Você tem que rodar muitas lojas para você encontrar uma roupa decente para a mulher de Deus. Porque a cada dia que passa, as roupas só estão encurtando. Só está encurtando. Só está encurtando. É como se aí fora as mulheres, se pudesse, já andavam nua, já andam seminua. É a vitrine. O que mais tem arrebentado com a humanidade é isso aí. Por isso que é um grande perigo Satanás a ver no espírito do ser humano essa semente. Ele está conectado no mundo espiritual. Não esqueça que nenhum demônio trabalha na vida de uma pessoa sem uma legalidade. E essa semente é uma legalidade oculta. A Bíblia diz: aquele que adultera não está em si, ou chega a comer um pedaço de pão. Miséria. Observe o salmista Davi, um homem escolhido por Deus. Deus estabeleceu ele sentar no trono e reinar Israel. Olhe o que acontece lá em 1 Samuel capítulo 11, a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava em batalha, Davi não foi para a batalha, foi para o seu palácio. E a Bíblia diz que ele, no terraço do seu palácio, ele passeava. Esse está o perigo de um crente. Cuidado com esses passeios, com esse tempo que você dá. Deixa de ler Bíblia, deixa de orar, deixa de congregar. Cuidado com esses passeios que é perigoso, com esse acomodismo. E aí Davi, lá no seu terraço, ele vê do outro lado quem? Uma mulher chamada Betseba. Betseba era esposa de quem? Quem lembra? De Urias. E onde estava Urias? Na guerra, defendendo a sua nação, batalhando. E onde estava Davi? Passeando no terraço. Vou dar um tempo. A vitória que Davi não teve foi aquele que ele não foi para a guerra. E quando ele olha do seu terraço, ele vê Betseba, esposa de Urias, soldado de guerra, estava lá guerreando. Ele bate os olhos e aí vê o pecado dos olhos, o desejo. Que mulher bonita, que avião. Ah, eu com essa mulher. Traz essa mulher. Ele era rei. Se o rei der sorte em cumprir, quem é que vem? Betseba. A Bíblia diz que ele caiu em um adultério. O que ele fez para esconder o adultério? Ele disse: agora eu estou ferrado. Agora eu tenho que esconder. Eu fico imaginando, igreja, eu sempre falo que
O que é mais difícil? Mentir ou falar a verdade? O mais difícil é mentir. Porque falar a verdade é fácil, igreja. A verdade é aqui e em qualquer canto desse mundo. A mentira não. Você tem que fazer uma engrenagem, uma engenharia terrível para tentar estar escondendo o tempo todo a mentira. Então a mentira não é coisa fácil, porque você tem que estar ocultando o tempo todo, escondendo o tempo todo. E aí o que fez Davi? O marido dela está lá. Eu vou dar uma ordem para que ele saia da guerra, venha, deite com a sua mulher, engravida a mulher, e aí eu saio ileso. Eu vou enganar a nação de Israel, mas a Deus ele não enganava. Quando este homem vem, ele não aceitou ir para a casa da sua esposa para estar com ela. Ficou no palácio, na porta do palácio lá fora. E quando Davi soube, por que você não foi? Como, meu senhor? Se a minha nação está em batalha, como é que eu vou para minha casa? Davi ficou irado. Davi faz uma carta, e essa carta estava escrito a sentença de morte de Urias. E ele leva essa carta para entregar o comandante do exército lá. E quando o comandante abre, está lá escrito: pegue esse cabra aí, coloque numa trincheira, coloque num esparro aí, para matar ele. E foi o que aconteceu. Olhe a consequência desse pecado. Ele cometeu um assassinato. Matou o marido de Betseba. Quando ele recebe a notícia que Urias estava morto, ele disse: agora eu estou livre. Agora eu posso casar. Agora eu estou livre. Ele vai e casa com Betseba. Para a nação de Israel, ele estava, tudo ok. Mas para Deus não. O filho nasce. O filho adoece. E agora ele começa a orar, a clamar ao Senhor. Deus envia um profeta, Natã, e disse: não adianta você clamar ao seu filho, ele vai morrer. Mais uma vida ceifada. Agora, Davi, a espada não se apartará da sua casa. O que aconteceu com os filhos de Davi? Um dos filhos estupra a sua filha. O irmão estupra a sua irmã. O outro irmão fica enfurecido, com raiva, vai lá e mata o seu irmão. A consequência de um pecado levou Davi a cometer um assassinato, a uma criança inocente morrer e uma desgraça acontecer na família por causa desse pecado. Cuidado, igreja. Cuidado. O pecado atraente, gostoso, momentâneo, prazeroso, mas as consequências podem ser eternas no inferno. É aí aonde o mundo espiritual, estou falando aqui de 3 espíritos: o Espírito Santo, o espírito humano nosso e o espírito do diabo. 3 espíritos. O Espírito Santo é um ser espiritual ou não? Demônio é ser espiritual? Nós somos ser espiritual? São 3 espíritos. O Espírito Santo, ao olhar para o nosso espírito, ele vê tudo que está no nosso espírito. E além de ver tudo, ele ainda sabe o que nós estamos pensando ou o que nós iremos pensar.
porque ele é onisciente. Do outro lado, o espírito de demônio, ao olhar para o nosso espírito, ele vê essa semente. Só que ele não sabe o que nós pensamos, o que a pessoa pensa, porque Satanás não é onisciente. Mas ele vê a semente. E essa semente habilita ele com o ser humano para que estejam conectados. E se essa semente não for arrancada do coração, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa pode consumar o pecado. Ou seja, da prostituição, ou seja, do adultério. É sério que eu estou falando, igreja. Olha a vida de Davi. Ah, pastor, ele foi o rei de Israel. E você é o quê? Você é melhor do que Davi? Essa semente desconecta a pessoa de Deus. Desconecta o Espírito Santo da pessoa. Aí você vê o resultado. Por que tem muitos cristãos que não prosperam espiritualmente, não avançam no mundo espiritual, não crescem espiritualmente? Por causa do quê? A semente, a qual nós vimos na própria palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 28. Em Provérbios capítulo 6, 25. Aonde a Bíblia diz que só em desejar já cometeu o tal ato. A Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é o quê? Mateus 6, 22, abra aí, por favor. Pecado dos olhos. Demônios que se alimentam com o olhar. Ah, mas essa mulher tem um sangue para homem casado. Não. Ela é um instrumento do diabo para destruir o casamento. Ela é simplesmente uma vítima de Satanás, instrumento do diabo para viver presa no mundo das trevas. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá o quê? Mas se os olhos forem trevas, todo o corpo também é trevas. Há demônios que recebem oferenda através dos olhos. Porque esses olhos estão conectados com a semente espiritual, a semente do adultério, a semente da prostituição. E se essa semente, ela não for arrancada, mais cedo ou mais tarde, correrá sérios riscos de consumar essa miséria. Eu lembro que há uns 30 anos atrás, um casal de diáconos, a esposa era enfermeira, o marido trabalha numa empresa de segurança e era o porteiro da igreja. E apareceu nesse bairro lá, uma galega lá, parecendo uma modelo, com AIDS. E ela dizia que ela não ia para o inferno sozinha. Ela teria que levar um monte com ela. Ela se oferecia. Está lá o irmão na porta da igreja, porteiro da igreja. Essa mulher passa. O irmão, quando bate o olho, aí vem a questão da semente. A semente conectou ele com aquele espírito maligno que estava na mulher. Na hora que a entidade maligna, através daquela mulher que olha para o irmão e que vê o irmão lá olhando com segundas intenções, desejando, há uma conexão que não deu outra. Aquele irmão caiu com aquela mulher.
Ele foi contaminado com o vírus da AIDS. O que aconteceu? Contaminou a esposa com o vírus da AIDS. A esposa era enfermeira. E lá pega uma gripe, sistema imunológico vai lá para baixo, e aí onde quem tem esse vírus, quando o sistema está muito baixo, pouco se salva. E ela começou a se definhar, sofrendo, internada, faz exame. O que é que deu no exame? Soro positivo. Mas essa irmã é tão fiel, que ela nunca traiu o seu esposo. E por que ela está com AIDS? Como pegou essa AIDS? E ela jamais suspeitava do marido. Ela botava a mão no fogo pelo marido. Ficou uma probabilidade que ela lá, manuseando alguma seringa, alguma coisa no hospital, ela se contaminou. Resultado, quando ela morreu. Cabra forte, ok, isso não foi humano, ele também pegou uma virose, sei lá o que foi lá. Eu fui visitar ele no hospital. Era de cortar o coração. O estado que esse homem ficou. Morreu também. Desgraçou a vida dele, a família, deixou 2 filhos. Por causa de quê? Dessa semente. Que levava esse homem, mesmo dentro da igreja, porteiro da igreja, era adúltero de carteirinha. E não era adulto porque ele tinha toque, ou teve toque com mulheres, contato, não teve. Mas essa semente habilitou ele a cair com a... Depois ele me falou e comentou. Uma semente, igreja. Cuidado. A questão da libertação não é só demônio sair do corpo, não. O pior é que não sai. O pior é essa semente que tem alastrado. Não só as igrejas, como o mundo está mergulhado dentro dessa semente maldita. É ou não é? Quase não se vê mais hoje relacionamento, casamentos duradouros. Porque a praga do adultério está batendo todo dia na porta da sua casa. É cuidado, igreja. A consequência da família de Davi, o preço foi alto, sem que eles não cometeram nada, mas pagaram o preço da criança. Cuidado com essa semente. Isso pode estar lhe conectando ao mundo espiritual e quebrando totalmente a sua comunhão com Deus. Dentro da igreja, mas simplesmente uma aparência de crente, mas de crente não tem nada. Porque a vida lá fora não condiz. E isso é preocupante. É muito preocupante isso. Por isso que nós estamos vivendo uma época muito difícil. Nunca se viu uma geração tão fraca espiritualmente como a nossa geração. Se nós tivéssemos que remeter ao primeiro século, à igreja do primeiro século, da época de Paulo, a igreja primitiva, nós estamos ano-luz distante daquela igreja. É ou não é? Passamos mais a vida murmurando, reclamando com Deus. E o mundo espiritual, ele é cruel. Satanás, ele é estratégico. Ele não avisa quando começa a atuar em uma pessoa. Mas ele vai tão de sapatinho de lã que ele não quer ser percebido. Quando menos espera, o estrago já está feito. Se você tem essa semente, converse com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, me ajude. Quem tem essa semente, basta pegar um celular,
Aí é um clique para o inferno mesmo. Só quer olhar porcaria. A mente já está poluída. A semente está ali trabalhando. E se você não tiver cuidado com isso, isso pode levar a pessoa a viver uma eternidade sem Deus. Olha a responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Sobre os nossos ombros está essa responsabilidade. Por isso a Bíblia diz que tem que haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E essa diferença você faz na sua casa, no seu trabalho, aonde você vai. E essa diferença, quem vai dizer que você é crente, não é seu marido, sua esposa, seus filhos, nem a sua família. É os seus vizinhos, é seus colegas no trabalho, é onde quer que você vai. É eles que têm que olhar em você e dizer, ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus, ali é de Deus.